turista brasileiro que foi preso na Venezuela em outubro, acusado de espionagem, deu detalhes sobre o que aconteceu em Caracas. Túlio Amâncio. Ditador Maduro ordena a prisão de brasileiro suspeita de espionagem em um momento crítico, quando a Venezuela acusa a oposição sobre ataque a gasoduto mais importante do país, que pode levar a também inserir o Brasil e os Estados Unidos nesse ocorrido. Membros da União Europeia pedem sua prisão com a Itália, prevendo reconhecer Edmundo González como vencedor que deverá assumir o governo em 2025. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe seu like. A crise na Venezuela continua gerando repercussões internacionais, com novos esforços da oposição para responsabilizar o ditador Nicolás Maduro e seu regime. Recentemente, uma delegação liderada pelo ex-prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, compareceu ao Parlamento Europeu em Bruxelas. O grupo pediu que a União Europeia pressionasse o Tribunal Penal Internacional, TPI, a emitir um mandato de prisão contra Maduro, acusado de graves violações de direitos humanos e crimes de lesa humanidade. Ledesma apresentou dados alarmantes, incluindo a detenção arbitrária de mais de 17 mil pessoas desde 2014 e a prisão de 931 adolescentes em contextos de repressão pós-eleitoral. Para ele, a responsabilização internacional é urgente para combater a impunidade e garantir justiça às vítimas. O Parlamento Europeu solicitou à Comissão Europeia uma análise da situação e defendeu que o bloco agisse conforme os pedidos da oposição. Contudo, representantes da comissão esclareceram que, embora a União Europeia não reconheça Maduro como chefe de Estado legítimo, não possui autoridade direta sobre o processo judicial no TPI. Ainda assim, o apelo reflete o crescente isolamento do regime venezuelano no cenário internacional. Paralelamente, o governo venezuelano enfrenta denúncias de ataques a infraestruturas críticas. Segundo a vice-presidente Delcy Rodrigues, instalações da estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, foram alvos de sabotagem, resultando em perdas financeiras avaliadas em mais de 240 milhões de dólares. 2 ataques ocorreram, um no complexo Muscar, em Monagas, e outro na principal refinaria do país, localizada no oeste. Rodrigues culpou opositores como Maria Corina Machado e associou Eric Prince, ex-integrante das Forças Especiais dos Estados Unidos, aos incidentes. Segundo ela, publicações de Prince nas redes sociais indicam seu envolvimento, mas o governo não apresentou evidências concretas que ligassem diretamente os acusados às explosões. A oposição, por sua vez, negou o envolvimento e acusou o governo de manipular os fatos para justificar o agravamento das crises de energia e combustíveis. Outro desdobramento preocupante foi a detenção de um cidadão brasileiro na Venezuela sob a acusação de espionagem. A polícia venezuelana afirma que o indivíduo estaria envolvido em atividades que comprometem a segurança nacional. As circunstâncias exatas de sua prisão permanecem obscuras, gerando especulações. Esse episódio ocorre em um contexto de relações diplomáticas fragilizadas entre Brasil e Venezuela, agravadas por recentes relatos de uma suposta violação do espaço aéreo brasileiro por caças venezuelanos. Embora o governo brasileiro ainda não tenha se pronunciado oficialmente sobre o caso, analistas sugerem que a prisão pode ser utilizada como ferramenta política pelo regime de Maduro para aumentar a pressão sobre o Brasil. As denúncias de sabotagem às instalações da PDVSA aumentaram ainda mais as tensões entre Venezuela, Brasil e Estados Unidos. Embora nenhuma prova concreta tenha sido apresentada, o governo venezuelano frequentemente acusa nações estrangeiras de interferência. As declarações de Delcy Rodrigues, sugerindo uma possível ligação entre os ataques e atores externos, alimentam essa narrativa. O complexo Muscar, em Monagas, foi particularmente afetado, sendo responsável por distribuir 80% do gás do país. A explosão no local feriu 5 trabalhadores e impactou a já frágil infraestrutura de energia da Venezuela. Rodrigues afirmou que os danos foram intencionais e buscavam desestabilizar ainda mais o país. A crise na Venezuela
reflete uma combinação de fatores internos e externos que agravam a instabilidade política, social e econômica do país. Internamente, o governo de Maduro enfrenta denúncias de repressão sistemática, deterioração das instituições democráticas e colapso econômico. A oposição, embora combativa, está enfraquecida e dividida, lutando para ganhar tração tanto dentro do país quanto no cenário internacional. As denúncias de sabotagem e as acusações contra opositores e figuras internacionais, como Erik Prince, evidenciam a estratégia do regime de buscar inimigos externos para desviar a atenção das crises internas. Essa tática, amplamente utilizada por governos autoritários, encontra ressonância em parte da população, mas também intensifica o isolamento diplomático da Venezuela. Para os Estados Unidos, a Venezuela é vista como uma ameaça à estabilidade hemisférica, especialmente devido aos laços do governo com potências como a Rússia e a China. Já para o Brasil, a questão é mais delicada, dada a proximidade geográfica e os impactos diretos da crise venezuelana em questões de segurança e migração. A detenção do cidadão brasileiro aumenta a complexidade dessa relação. Independentemente da veracidade das acusações, o caso pode ser usado pelo governo venezuelano como moeda de troca ou como forma de pressionar o Brasil a adotar uma postura mais conciliatória. Por outro lado, se comprovada a manipulação política da prisão, o episódio pode levar a um endurecimento da posição brasileira contra Maduro. A busca da oposição venezuelana por apoio internacional, especialmente junto à União Europeia e ao TPI, demonstra que o caminho para uma solução passa por uma pressão coordenada das potências globais. Contudo, as divisões na comunidade internacional, somadas à resiliência do regime, tornam improvável uma mudança abrupta no curto prazo. No contexto regional, a crise venezuelana representa um teste crucial para a diplomacia latino-americana e para a capacidade do continente de lidar com governos autoritários. A escalada de tensões, se não contida, pode levar a repercussões mais amplas, incluindo uma possível militarização das fronteiras ou intervenções externas, como já foi especulado em outros momentos. Em última análise, a Venezuela permanece em um impasse. A intensificação da pressão internacional, o agravamento das crises internas e a falta de consenso sobre o futuro político do país continuam a alimentar um cenário de incerteza. O papel do Brasil e dos Estados Unidos será determinante, seja na contenção das tensões regionais, seja no suporte à oposição e a busca por uma solução democrática. A chave para a resolução da crise pode estar em negociações multilaterais mais abrangentes e menos polarizadas, que envolvam atores regionais e globais dispostos a mediar uma transição política sustentável.